nós trouxemos aqui o material em PowerPoint. Então vocês vão poder acompanhar a aula do mesmo jeito, tranquilos, tá certo? Vamos conversar sobre essa prova do Enem. Inicialmente, eu queria dizer para vocês que uma das necessidades básicas para se ser aprovado no Enem é exatamente a questão do foco. Procurem ter foco naquilo que vocês vão fazer agora. Esqueçam o lanche, esqueçam quem está do lado, esqueçam onde o colega vai sentar, se ele já arranjou lugar ou não. Vamos construir o nosso aprendizado. Vamos fazer o melhor que nós pudermos para que haja um rendimento. A prova de linguagens, códigos e suas tecnologias, ela abrange, tirando a língua estrangeira, umas 40 questões envolvendo 20 habilidades básicas. E hoje nós vamos trabalhar com algumas dessas habilidades. Nós vamos falar das variedades linguísticas. Então vamos acompanhar. Aqui é um breve currículo. Bom, Academia Enem. Primeiro, professor, como é que eu sei se o meu cérebro ele consegue entender o que eu leio? Gente, além de trabalhar com a língua portuguesa, eu também tenho especialização em psicopedagogia, sou psicanalista, trabalho com a mente humana, e eu vou mostrar para vocês que querer é poder, né? Muitas vezes a gente diz assim, professor, eu leio e não entendo. Será que eu tenho algum problema em relação à leitura? Vamos testar agora. Eu trouxe um desafio para vocês. Então veja, eu vou colocar aqui na tela um texto. Nesse texto eu vou misturar números e letras e eu quero saber se vocês são capazes de ler. Mas vocês vão ler silenciosamente, individualmente. Vamos ver quem consegue ler o texto. Não tem na apostila, só tem aqui. Vamos lá. Primeiro desafio. O texto para que vocês leiam. Vamos ver quem consegue ler. Silenciosamente eu estou vendo gente budejando. Quem conseguiu ler, levanta a mão. Olha aí. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Brincando na areia. Quero ouvir vocês. Elas... Olha aí, palma para vocês, todo mundo normal, todo mundo consegue ler, passaram no teste, né? Agora vejam como a nossa mente é interessante. De propósito, eu coloquei uma palavra errada. E mesmo assim, vocês conseguiram ler. E eu sei que tem alguns que nem perceberam. Qual é a palavra que está escrita errada aí? Estavam. Se vocês prestarem atenção, na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta linha, a segunda palavra, está. Esse tá, no lugar de colocar o 4, que era o A, eu coloquei o S. E mesmo assim vocês conseguiram ler. Agora, o segundo desafio, ele é bem maior. Estão preparados para o segundo desafio? Eu quero ver quem consegue ler. Vamos lá. Silenciosamente. Quem está conseguindo ler, levanta a mão. Eu imaginei. Agora vamos dar uma dica para ver se facilita. Observem se vocês conseguem localizar aí, na sequência, as letras do alfabeto. A, B, C, D. Vocês estão vendo? Agora, se a gente retirar
as letras do alfabeto. Vejam se vocês conseguem ler. Silenciosamente. Vocês estão vendo que existe um código. Se eu retirar o A e o B, ficou o quê? Si. Aí eu vou tirar o C e o D. Vai ficar o quê? Ré. E aqui, para facilitar para vocês, a gente vai ler só o que está em vermelho. É só tirar as letras do alfabeto. Vamos lá, todo mundo junto, compassadamente. Se reservamos um tempo para a felicidade, a alegria toma conta de nossas vidas. Olha, esse segundo exigiu um pouco mais de atenção, não foi? Mas em compensação, como vocês aqueceram o cérebro, como vocês aceleraram esse conhecimento, o terceiro vocês vão tirar de letra. O terceiro e último desafio vocês vão ler em segundos. Querem ver? Estão preparados? Respira fundo para oxigenar o cérebro. E vamos lá, vamos ver quem consegue. É o terceiro. Vamos ler todo mundo junto? De acordo com a pesquisa de uma universidade inglesa, não importa em qual ordem as letras de uma palavra estão. A única coisa importante é que a primeira e a última letras estejam no lugar certo. O resto pode ser uma bagunça total que você ainda pode ler sem problema. E isso é porque nós não lemos cada letra isolada, mas a palavra como um todo. Show de bola! Conclusão: a leitura não deve se basear em fragmentos isolados. Cuidado! Às vezes você olha o texto da questão, o texto verbal, que é um texto escrito, ou um texto não verbal, que é um texto com imagens, e você vai para as opções. E acaba perdendo a questão, porque não prestou atenção, não focou no comando da questão. Então é muito importante a gente entender o comando da questão. Bem, hoje nós vamos trabalhar com essas 3 habilidades. Alguns alunos, quando vêm assistir a aula no projeto, dizem assim: professor, eu nunca tive na minha escola uma aula que falasse das habilidades do Enem. Gente, essas habilidades é como se você dissesse assim: o que é que vai cair na prova de linguagens e códigos do Enem? Está aqui, é isso aqui. São 30 habilidades, e em cada aula nós vamos estudar algumas delas, tudo bem? Então veja aí, habilidade 25. O que que diz a habilidade 25? Identificar em textos de diferentes gêneros. Professor, o que é isso? O que é um texto de diferente gênero? Numa música, num cartaz, num e-mail, numa poesia, numa receita de bolo, no manual de instrução, na bula de um medicamento. São gêneros diferentes, são tipos diferentes de textos. Identificar as marcas linguísticas que singularizam as variedades linguísticas sociais, regionais e de registro. Professor, o que é isso? Eu tenho que entender se aquela linguagem que está sendo usada ali, ela é uma linguagem do homem da cidade, ou se ela é a linguagem do homem do campo. Se uma pessoa que fala daquele jeito é uma pessoa que teve mais acesso à informação, mais acesso à educação, ou menos acesso à educação, como é que o Enem vai pedir isso para vocês? Ele vai dizer assim: pela leitura do texto, podemos compreender que o autor está se dirigindo a um público que tem um grau de escolaridade X, um grau de escolaridade Y, né? Quer dizer, você precisa compreender qual é o registro que está sendo utilizado ali, né? Na habilidade 26, nós vamos fazer o quê? Vejam a habilidade 26. Relacionar as variedades linguísticas às situações específicas de uso social. Então vejam,
Como é essa habilidade 26? Situação específica de uso social. Gente, vamos comparar isso com uma roupa. Vocês acham que uma pessoa vai a um casamento à noite, na igreja, com a mesma roupa que ela iria a uma praia? Não. Então existe uma roupa para cada situação. Em relação à linguagem, nós precisamos compreender, vocês vão ver que vai cair uma questão no Enem sobre isso, nós precisamos compreender que existe uma linguagem para cada ocasião. E a gente faz isso. Às vezes tem um aluno na sala de aula e um colega está na frente do quadro e ele está copiando alguma coisa do quadro. O que é que ele diz para o colega? Sai do meio, filho de uma égua. Né? Quer dizer, é uma linguagem informal, é uma linguagem íntima. Mas se por acaso o professor está na frente do quadro, ele pode até gritar, mas ele diz: professor, com licença. Ele já não chama de filho de uma égua. Pode até chamar, sem o professor ouvir, né? Às vezes a gente tem vontade. Então veja bem, a linguagem ela tem um momento. Quando vocês vão conversar com o pai de vocês, ou marido, ou alguém que tenha dinheiro em casa, para pedir algum dinheiro, se for uma pessoa mais velha, e você chegar assim: papai, tu, o pai diz logo assim: me respeite, que você não está falando com as suas negas, não. Você não, racista o pai, né? Você não está falando com os seus parceiros. Não sabe nem o que está dizendo. Aí a gente, para respeitar, como é que a gente diz? Papai, o senhor, porque senhor é um tratamento de respeito. Então essa habilidade 26, ela diz que a linguagem, ela segue um determinado padrão de acordo com o seu uso social. Se você vai fazer um e-mail para um amigo, você escreve de um jeito. Mas se você está mandando esse e-mail para pedir um emprego, imagine você numa entrevista de emprego, utilizando a internet. Aí você chega para o entrevistador e diz: Barão, eu estou aqui na maior, tá ligado? Ó, já perdeu o emprego, nem começou, já está desempregado. O tá ligado aí desliga na hora, porque não é uma linguagem apropriada para aquele momento. Você vai conhecer a mãe da sua namorada, e aí gata, só uma mãozada no pé do ouvido, né não? Quer dizer, então a gente tem que saber usar a linguagem adaptando à situação. Vejam a habilidade 27. Reconhecer o uso da norma padrão da língua portuguesa. Professor, o que é essa norma padrão na língua portuguesa? É o saber se aquele português que está sendo usado é um português de acordo com a gramática, é um português correto, ou se é uma linguagem informal, se é uma linguagem coloquial. Bom, então as primeiras questões da prova do Enem, elas vão versar sobre isso. Por exemplo, arcaísmo. Professor, o que é um arcaísmo? Eu não devo fazer isso na minha redação. O arcaísmo é você usar certas palavras e certas expressões que ninguém usa mais. Já pensou? Um amigo seu dizer que vai para a rodagem, esperar o expresso. Vai para a rodagem, esperar o expresso, que fica perto do Cimituim. Professor, não sei nem o que diabo é isso. Ele está dizendo que vai esperar o ônibus na pista perto do cemitério. Mas é uma linguagem que ninguém usa. Uma pessoa que vai escrever a palavra coisa, escreve cousa. Ou você arranja um namorado e ele vai dar um beijo em você e diz: dar-te-ei um beijo. Passou à vontade. A menina não quer mais não, esse aí não monta na lambreta não, né? Quer dizer, dar-te-ei um beijo. Minha filha, eu quero dar um ósculo na sua cutis. Vai dizer, da sua mãe, seu filho de uma égua, né? Sabe nem o que ele está dizendo. Esse ósculo é um beijo. E cutis é o quê? O rosto, a pele. Vale, pensou não. Ou escreve uma redação: você quer sair hoje? Aí a menina diz: quiçá.
Ele disse, sim, mas eu perguntei se você quer sair. Ele disse, quiçá, ele não sabe o que é o quiçá. Esse quiçá é quem sabe. Talvez, mas é uma palavra arcaica. Uma pessoa arcaica, na linguagem da gente, é uma pessoa do tempo do ronca. Uma linguagem ultrapassada que ninguém usa mais. Levar a merendeira para o colégio. Vocês são do tempo da merendeira? Não. São? Porque hoje é lancheira, né? Eu peguei a merendeira, ó. E ainda tinha, não era hora do recreio não, era hora da merenda. Agora é o intervalo. Não vai mudando? Então, do jeito que a gente vai ficando assim mais experiente, as palavras também vão ocupando o seu espaço. Você. Como era que o pessoal dizia antigamente você? Vocês sabem? Tá aí, vossa mercê. Aí na redação eu gostaria de dizer que vossa mercê, isso é um arcaísmo, né? O pretérito mais que perfeito do verbo amar. Professor, eu nunca aprendi esse negócio de pretérito mais que perfeito. Vamos aprender bem rapidinho o que é o pretérito mais que perfeito. Nós podemos dizer que o pretérito mais que perfeito é o passado do passado. Olha, o passado do passado. Olha o exemplo que eu coloquei para vocês na tela. Antes de amar Maria, o João amou a Maria em 2010, que é passado, já aconteceu. Mas antes de amar a Maria, ele já amara em 2008 a Carla. Então a Maria é passado, mas a Carla foi no passado deste passado. É aí que a gente usa o mais que é perfeito. É como se você dissesse assim para o seu amigo: olha, eu passei na sua casa de carro para pegar você, e quando eu cheguei à sua casa, você já saíra. Ninguém fala assim? Como é que a gente diz? Quando eu cheguei à sua casa, você já tinha saído, ou já havia saído. É o pretérito mais que perfeito composto. É igual, tanto faz. Amara como tinha amado, saíra como tinha saído. Mas vocês precisam entender que é o passado do passado. Todo mundo entendeu o que é um arcaísmo? Passado, expressões passadas, ultrapassadas, antigas, que ninguém usa mais, né? Não deve. Coloquialismo. Professor, o que é o coloquialismo? Vocês sabem o que significa colóquio? No interior, não sei se vocês já ouviram, mas no interior o pessoal dizia assim: eu quero ter um colóquio com você. O que é um colóquio? Uma conversa. Eu quero conversar com você. Então o coloquialismo é a linguagem que a gente utiliza informalmente. É a linguagem que a gente utiliza para conversar. Por exemplo, a mãe diz assim: a gente não viu ela hoje. Viu ela. A gente não viu ela. Ela é um pronome para funcionar como sujeito. Primeiro, o agente é informal. O formal seria como? Nós. Professor, eu não vi ela. Eu não a vi. Outro dia eu liguei para minha casa. Aí pedi para a mocinha que estava fazendo um serviço lá examinar se eu havia deixado um documento sobre a mesa. Aí eu disse: minha filha, vá até a mesa do meu quarto e veja um documento que eu deixei lá em cima, um envelope amarelo. Aí ela foi. Aí eu disse: você o viu? Você o viu? Ela disse: eu estou ouvindo. Eu digo: eu não estou perguntando se você ouviu. Eu estou perguntando se você ouviu. Aí disse: e eu estou escutando. Eu digo: aí não dá não, né? Quer dizer, existe uma diferença entre o formal e o informal. Deixe eu ver isso. Com esses verbos que eu coloquei aí para vocês: mandar, deixar, fazer, ver, ouvir e sentir. Mandar, deixar, fazer, ver, ouvir, sentir. Mandar, deixar, fazer, ver, ouvir, sentir. Vamos com o ritmo que a gente aprende mais. Vamos lá? Mandar, deixar, fazer, ver, ouvir, sentir. Todo mundo. Mandar, deixar, fazer, ver, ouvir, sentir. Não é ouvir, sentir não. É ver, ouvir, sentir. Professor, o que acontece com esses verbos?
eles vão ter um pronome oblíquo como sujeito do infinitivo. Eu não posso dizer, mandei ele sair. Eu devo dizer, mandei-o sair. Eu fiz ela sentar. Eu a fiz sentar. É por isso que a gente fala errado essa frasezinha que eu coloquei aí. Tem aluno no colégio que diz assim, professor, deixa eu ir no banheiro, vá lá. Tenha vergonha, que safadeza, convidando o professor para ir para o banheiro com você. Olha, professor, deixa eu ir no banheiro, vá lá. Isso é uma cantada. Vou não, tenha vergonha, me respeite, né? Primeiro, que não é deixe eu ir. Qual é o certo, gente? Qual é o formal? Deixe-me ir. Deixe-me ir. Não é deixe eu ir. Olha os verbos. Deixar, mandar, fazer. Ver, ouvir, sentir. Deixe eu ir. Segundo, não é no banheiro. Pessoal, ir no banheiro é você ir montado, é você ir em cima, o banheiro andando e você também. Você não vai no banheiro, você vai ao banheiro. E quando diz assim, professor, eu vou ali na vovó, eu digo, meu filho, respeite a velhinha. E na vovó ele está dizendo que vai montar na avó dele. Eu vou na vovó que ela está doente. Vai acabar de matar a velha, respeite, né? Não é eu vou na vovó. Cuidado, gente. Professor, eu vou no shopping. Não, qual é o certo? Eu vou... Não é o certo, é o formal. O certo para a norma padrão, né? Porque tudo é certo. Toda linguagem comunica. Eu te amo sim, mas não abuse. Tem uma música, eu não sei se vocês conhecem, que ela dizia assim, eu te amo você, já não dá para entender, ó, eu te amo você, como é que pode? Ti é segunda pessoa, você é terceira pessoa, faltou aí uma uniformidade de tratamento. Eu ouvi duas meninas conversando, aí um olhou para a outra e disse assim, mulher, olha, quando começa com mulher, ou é fofoca ou não vem coisa boa, né? Ela disse, mulher, tu se acha preparada para o Enem? Tu se acha. Aí a outra, mulher, como é que tu pergunta um negócio desse? Eu pensei que ela ia repreender, a amiga foi pior. Ela disse, claro que eu se acho. Aí lascou tudo. Eu digo, não vai passar nenhuma das duas dessa vez, né? Claro que eu se acho. Tu se acha, não. Tu te achas preparada? Claro que eu me acho preparado. E o erro de regência na última frase que nós temos aí. Obedeci meus pais. Gente, reger significa mandar. Tá certo? O verbo obedecer diz, quem obedece, obedece a alguém ou a alguma coisa. Então eu obedeço aos meus pais. Eu obedeço aos mais velhos. Eu obedeço ao sinal de trânsito. Eu tenho que colocar essa preposição a. Da mesma forma, com o verbo assistir no sentido de ver. Professor, eu assisti o jogo. Com certeza você não estava torcendo pelo Vozão, né? Não é eu assisti o jogo, é eu assisti ao jogo. Eu assisti ao jogo. Professor, eu assisti. Quem diz que assistiu o jogo, ou foi gandula, ou bandeirinha, ou massagista, você ajudou o jogo a acontecer. Se você viu, você assistiu ao jogo. Professor, eu assisti o filme. Então você ajudou a fazer o filme. Se você viu, qual é o certo? Eu assisti ao filme. Se você assistir a novela, com acento grave. Tá certo? Bom, então isso aí é a questão do coloquialismo, é a habilidade 27. Você não deve fazer isso aí na sua redação, que é um texto formal. Professor, o que é um pleonasmo? Gente, um pleonasmo é uma repetição. Tem gente que às vezes quer exagerar e diz assim, minha filha, o meu namorado me traiu. Aí eu disse, mulher, tu não está enganada não? Aí diz, não, eu vi com meus próprios olhos. E você pode ver com os olhos dos outros? Né?
Ou então tem dois conversando, aí um olha e diz assim: Barão, vou sair fora. Pois saia dentro para ver como é. Meu filho, sair só pode ser fora. Professor, quando eu subi lá para cima, eu digo, caiu no chão da jaula. Não, subir só pode ser lá para cima. Então isso aí é um pleonasmo. Olha os exemplos que eu coloquei para vocês. Esse primeiro, que eu coloquei com letra vermelha, é um desvio que vocês não vão cometer na redação. Cuidado. Tem gente que diz assim: há 2 anos atrás. Gente, há 2 anos, esse verbo haver com H, ele já está indicando que é tempo passado. Professor, há 2 anos atrás, eu fiz prova do Enem. Eu digo, é por isso que está aqui de novo, né? Não é há 2 anos atrás. Ou você diz há 2 anos, que já é passado. Quando você usa o verbo haver com H é passado. Ou você diz 2 anos atrás. Tranquilo? Eu vou encarar de frente. Meu filho, como é que você pode encarar de costa? Encarar é de frente, né? Encarar é perigoso, cuidado. Eu vou traçar detalhes minuciosos. Gente, detalhe já é minucioso. Vocês estão vendo como é diz coisas sem saber, né? Eu vou comparecer pessoalmente para receber minha carteirinha. Como é que você vai comparecer sem ser pessoalmente? Baixar um santo, né? Você acreditar nas forças do além. Comparecer é pessoalmente. Professor, eu tive uma surpresa inesperada. Se é surpresa, é algo, né, que surpreende, é inesperado. Subir para cima eu já comentei. E cacofonia? Olha, cacofonia. Eu tenho um exemplo que eu não sei nem se eu posso dizer para vocês. Eu posso? Eu ia dizer mesmo, ó. É assim, uma menina fez a prova da redação da UES e ela colocou que o pai era uma pessoa muito miserável. Vamos ouvindo. E que o pai vivia dizendo: minha filha, nunca gaste mais que o necessário. Olha que quando ele escreveu aí o nunca gaste mais, junte as duas palavras. O nunca com o gaste. Nunca gaste mais. Quando você diz, aí no exemplo, boca dela, tem uma música do Chiclete que fala sobre isso, né? Uma música que é cheia de cacofonia. Se eu pudesse amá-la ia, mas não posso amar-ela sem amor. Olha aí, é uma cacofonia, é um som desagradável. Você vai sair de um lugar apressadamente, aí você diz, vou mijar. E quando está chovendo, vou mijar que a água já está caindo. Aí lascou tudo, né? Uma cacofonia perigosa. Uma mão. Eu vou dar uma mão, ó, forma mamão, a fruta. Fica um som feio. Caco quer dizer feio, fonia, som. Cacofonia é um som feio. Ela tinha 2 anos. Latinha é uma lata pequena. Ela tinha 2 anos. E quando você vai falar da fada? Essa fada, você está dizendo é safada. Cacofonia. E havia dado. Professor, ele havia dado um exemplo. Né? Cuidado. Então veja, cacofonia é um som feio. E o que é uma ambiguidade? Ambos dois, ó. Ambiguidade é duplo sentido. Por exemplo, a mãe pediu para o filho dirigir seu carro. Ninguém sabe se ela pediu para o filho dirigir o carro dela ou se o filho pediu para que ela dirigisse o carro dele. Gente, vocês estão entendendo direitinho? Esses conceitos são básicos, são os conceitos mais importantes para vocês acertarem pelo menos umas 5 questões da prova de linguagens. Toda questão fala de linguagem formal, informal, do que a gente está vendo aqui e do que a gente vai ver agora. Olha aí, a linguagem formal. Resumindo, na linguagem formal, nós devemos ter o cuidado de não fazer essas coisas
a respeito das quais nós acabamos de conversar. O que é a linguagem formal? Falada e escrita em situações mais formais pelas pessoas de maior instrução e de maior escolaridade. Eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui, ou pelo menos 99,9%, são alunos do ensino médio. Sim ou não? Sim. Ou que estão concluindo ou que já concluíram o ensino médio. Então vocês são pessoas de uma situação superior. Vocês fazem parte da elite da sociedade. Não pode não ser, eu posso não fazer parte da elite financeira, mas eu faço parte da elite educacional. Então não tem sentido a gente sair por aí, tá ligado, só, vamos nessa. Quer dizer, a linguagem, ela também representa você. Professor, quer dizer que eu não posso dizer tá ligado não? Entenda, você não deve dizer isso na redação. É uma linguagem formal. Mas se você está conversando com uma pessoa íntima, você vai ser você, né? Bom, os documentos oficiais, leis, sentenças judiciais, os livros, relatórios científicos, contratos, cartas, discurso de político, são exemplos de texto escrito nessa variedade linguística. Então, quando a gente fala em linguagem formal, é uma linguagem que respeita a norma padrão, a norma gramatical, a norma culta. Denotação e conotação. Tem que saber o que é denotação e o que é conotação. Professor, todo ano eu aprendo, mas eu me esqueço. Não vai se esquecer mais. Olha aí a associação que eu fiz para vocês. Gente, denotação começa com D. Dicionário começa com D. Então a denotação é o sentido do dicionário. Eu vou até fazer o seguinte. Olha o exemplo que eu coloquei aí. Gostava da cor roxa. Esse é o sentido do dicionário. Roxa é uma cor. Mas se ele diz aí, sentia pela namorada uma paixão roxa. O que é uma paixão roxa? É uma paixão forte. Uma paixão forte. Então veja, o sentido denotativo é o sentido do dicionário e o sentido conotativo é o sentido do coração. Professor, e esse jargão que é? Gente, jargão. Por exemplo, a gíria pode ser considerada um jargão, porque a gíria é uma linguagem específica de um determinado grupo. Vocês já foram para o médico alguma vez levar o resultado de um exame? Aí quando a gente abre o exame da gente, a gente lê e não entende nada. A gente não sabe se vai morrer ou se está vivo. Aí o médico lê e entende tudo, porque ali tem uma linguagem própria para os médicos. Dois advogados conversando, às vezes eles usam termos que a gente não sabe o que é. Então o jargão é essa linguagem específica de um determinado grupo. Professor, eu queria ter isso aí bem direitinho na minha casa para eu estudar. Eu coloquei nos slides, está pequenininho, mas eu coloquei aí o endereço de um Facebook, Valmir Neto 2. Se vocês procurarem e quiserem adicionar o pessoal que quiser receber esse material e outros que eu tenho de português, esse Facebook é um Facebook cultural, tá certo? Tem que ser o 2, que eu tenho uns 3, mas já estão lotados. Só tem vaga nesse daqui, que é o 2. Valmir Neto 2. Eu coloco dicas de português, cursos que estão acontecendo na cidade, que são de graça, tudo relacionado com o Enem, eu coloco nesse Facebook. Mas vamos lá. Neologismo. Vocês já ouviram falar em neomodernismo? Neomodernismo, sim ou não? Sim ou não? Neomodernismo é o novo modernismo. Neo quer dizer novo. Professor, e o que é um neologismo? Logos significa palavra. Neologismo é uma palavra nova. Uma palavra que a gente inventa. Tem uma que está fazendo maior sucesso, que o Pablo inventou e que todo mundo diz. Qual é? Sofrência.
Sofrência é o neologismo. É uma palavra que ele inventou. Deveria ser como? Sofrimento. Da mesma forma que se eu pego a palavra alimentação e eu transformo em alimentamento, isso aí é um neologismo. As criancinhas, quando estão aprendendo a falar, elas inventam muitas palavras, são neologismos, né? Mas esse neologismo também pode ser quando eu junto algumas palavras e formo outras. Tipo, caiu no Enem, essa palavra que está aí de vermelho. Era uma poesia, o nome da poesia era Carnavália, e ele criou essa palavra coraçamborim. Ele disse, o meu coraçamborim. Isso é o coração batendo, né? Esse coraçamborim era a mistura de coração com samba e com tamborim. Ele quis dizer que quando a escola passava na avenida, o coração dele palpitava no ritmo do tamborim para ver a escola dele passar. Aí, coraçamborim é um neologismo. E tem um autor que ele arranjou uma namorada, e o nome dessa namorada era Teodora. Teodora. Aí ele fez uma poesia para ela que ele dizia mais ou menos assim: com você aprendi a conjugar o verbo te adorar, escrito junto. Te adoro, Teodora. Aí a mulher se apaixona. Ouviu um negócio desse do namorado, não é não? Te adoro, o verbo te adorar. Eu te adoro, tu te adoras, com a Teodora. Então isso aí é um neologismo. Psiu. Todo mundo entendeu o que é neologismo? Sim ou não? É só lembrar da sofrência. É uma palavra que você inventa. Todo mundo lembra o que é ambiguidade? Duplo sentido. E uma cacofonia? É só você se lembrar que depois do carnaval, depois de passar não sei quantas noites dançando, sem dormir, aí na quarta-feira de cinzas, você diz assim, hoje eu acordei só o caco. Acordar só o caco é uma coisa boa ou é uma coisa ruim? Ruim. Então caco é ruim. Cacofonia, som ruim. Vocês sabem qual é o contrário de cacofonia? Eufonia. Eu, é só lembrar de você. Você é bonita, é perfeita. Então eufonia é o som perfeito. Por isso que eles dizem que o autor utilizou tal palavra em respeito a eufonia, o som perfeito. Professor, e o que é polissemia? Vamos aprender. O que é uma palavra polissílaba? Uma palavra polissílaba tem mais de 4 sílabas, 4 ou mais sílabas, são muitas sílabas. Então o que é uma polissemia? É uma palavra ter vários sentidos, vários significados. Olha o exemplo que eu coloquei aí para vocês. Ela anda muito. Esse verbo andar está no sentido de caminhar. Maria anda doente, no sentido de que ela está doente. E aquele senhor só anda de ônibus. Ele só se transporta com ônibus. Vocês estão vendo o que é a polissemia? Uma palavra tendo vários significados.